E aí, galerinha, beleza? Vou debater aqui com vocês hoje uma situação relacionada a coordenadas esféricas mais cálculo de áreas. Eu vou usar muita matemática, muita trigonometria, etc. Mas isso aqui não é uma aula de matemática. Eu estou focado aqui num vídeo futuro que eu vou gravar para vocês em campo elétrico. Então, as discussões que eu farei aqui, elas serão importantes para calcular num vídeo seguinte, tá? O campo elétrico de uma esfera. Vou ter uma esfera carregada, eletrizada, e eu quero, por exemplo, calcular o campo elétrico que ela gera nesse ponto aqui fora dela. Para fazer essa conta, eu preciso utilizar coordenadas esféricas mais cálculo de áreas. Tudo bem? Então é por isso que eu vou fazer esse vídeo aqui, antecipando alguns conceitos e repetindo. Eu só vou focar no que vai ser importante daqui a pouquinho para o cálculo do campo elétrico, tá certo? Então o pessoal pode achar estranho que eu não passei por algum detalhe matemático. Eu não passei porque eu sei que não vai ser importante porque eu quero discutir. Tudo bem? Então olha só, galera, eu tenho uma esfera, tá? E aqui de vermelho eu tenho um pedaço infinitesimal, um pedaço muito pequeno da superfície dessa esfera. E o grande lance aqui desse vídeo vai ser no final conseguir calcular a área de um pedacinho desses, tá? Bom, eu tô começando esse projeto aí, quero saber se vocês gostaram. Se gostarem, deem um like, compartilhem, comentem, e eu vou aos pouquinhos ajustando para o negócio funcionar melhor. Então, por exemplo, uma coisa que eu quero saber é quais são as cores que funcionam bem ou mal. O vermelho dá para usar, como é que é o roxo aí e tal, porque eu preciso de muita cor, para fazer esses desenhos muito complexos, tá certo? Tudo bem? Com certeza a gente vai melhorando a iluminação, o som. Preciso da colaboração de vocês aí. Vamos nessa. Então vou no final de tudo calcular a área desse pedacinho da esfera, desse pedaço infinitesimal da esfera. Tudo bem? Galera, eu tenho um pontinho aqui, ó. E esse pontinho, ele tem uma distância em relação à origem que a gente chamou de R. Tudo bem? Legal? Como eu já disse, se fosse um debate 100% matemático, eu nem faria isso daqui, mas já fiz. Esse Rzinho é a distância desse ponto aqui para um ponto futuro, onde a gente vai discutir como calcular o campo elétrico nele. Então já tem a distância também para o ponto onde desejamos saber o campo elétrico. Θ é o ângulo entre esse R e o eixo Z. Psi é o ângulo entre essa direção Rzinho e o eixo Z também. E aí vem um dos grandes momentos desse nosso debate. Pessoal, em determinado momento eu vou precisar fazer isso. Eu vou precisar decompor essa distância R para esse plano aqui XY. E pessoal, a projeção de R no plano XY eu chamei de T, tudo bem? Daqui a pouco eu vou até fazer um outro desenho para tentar ajudar vocês a enxergarem melhor isso daí, quem tiver mais dificuldade, tá? T é a projeção de R no plano XY. E percebam que já surge um outro ângulo aí, um ângulo φ. São muitos ângulos, A gente está usando quase o alfabeto inteiro, Psi, θ, φ. Esse φ é o ângulo entre a projeção e o eixo Y. Tudo bem? Ok, vamos lá. Pessoal, peguei esse triângulo aqui. Tá aqui ele, ó. Eu tirei da figura original só para não ficar muito confuso, muita informação numa figura só, tá? Mas tá aqui o Z de novo, tá aqui o Rzão de novo, tá aqui o Rzinho de novo, tá aqui o Psi, tá aqui o θ. Eu preciso dar uma revisão rápida para vocês sobre lei dos cossenos. Galera,
repetindo, isso vai ser importante, né, para calcular o campo elétrico no futuro. Eu vou desejar saber o valor de Rzinho. Lembrando, tá? Rzinho é a distância de um ponto aqui da superfície da esfera até o ponto onde você quer calcular o campo elétrico. Eu vou precisar descobrir isso em algum momento. Rzinho. E aí eu vou usar a lei dos cossenos, tá? Galera, com base na lei dos cossenos, se eu quiser saber esse lado aqui, o valor dele ao quadrado, ó, Rzinho ao quadrado, é igual à soma do outro lado ao quadrado, Rzão ao quadrado, mais o lado que sobrou ao quadrado, Z ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses lados, Rzão, vezes Z, vezes o cosseno, ó, do ângulo que está frente a ele, que no caso aqui é θ, menos 2RZ cosseno de θ. Tudo bem? Daqui a pouco, inclusive, eu vou pagar isso daqui, daqui a pouquinho, porque nesse debate que eu estou fazendo agora, isso aqui não vai ser mais importante. Quando eu for calcular o campo elétrico, aí com certeza vocês vão ver que eu vou ter que fazer essa conta, em determinado momento eu vou precisar saber o valor de Rzinho, e aí eu vou aparecer com essa equação, que é a lei dos cossenos. Tudo bem? Ok, vamos lá. Um momento complexo, tá, pessoal? Um momento bem complexo. Eu preciso saber quanto dá a projeção de R aqui no eixo Z, tá? Projeção de R em Z. Queria que vocês já olhassem logo que essa projeção ela é adjacente ao ângulo θ. Ou seja, para calcular essa projeção daqui a pouco, com certeza eu vou usar cosseno. E vou desejar calcular a projeção de R no plano XY, ou seja, o valor do T. Tudo bem? Pessoal, se uma projeção é adjacente ao ângulo, ela é cosseno. Não tenho dúvida, né? A outra vai ser seno, vai ser o seno de θ. Tudo bem? Pô, eu fiz esse desenho, eu tirei agora ali de dentro, tá? Os eixos, o R, e eu quero descobrir isso aqui, ó. Quanto vale a projeção de R no eixo Z? Cara, eu fiquei muito preocupado de vocês acharem que essa medida aqui é o Z, que não é. Esse Z é a distância do ponto onde no futuro eu desejarei calcular o campo elétrico até a origem. Então, para ninguém se perder aí, ó, vou chamar esse ponto aqui P, de P, e botei ele aqui, ó, P. Tudo bem? Ó, isso aqui é o Z, ó. Legal. Estou discutindo outra coisa aqui. Qual o valor da projeção de R no eixo Z? Pessoas, eu já dei a dica, né? Espero que vocês já tenham matado. Pô, esse ângulo aqui é θ. Então, se eu quero saber a projeção que é adjacente ao ângulo, claro que eu vou usar cosseno, né? Vamos lá, lembra aí comigo, ó. Vamos nessa. Cosseno de θ, CA sobre H. Esse A aqui não é uma auto-homenagem, né, pessoal? Isso aqui não é Carlos André, é cateto adjacente, né? Cateto adjacente sobre A hipotenusa. Tudo bem? Legal? Então, eu quero saber quanto é esse cateto adjacente aqui, ó. Cateto adjacente a θ. Pessoas, esse cateto adjacente, aqui embaixo, esse cateto adjacente, ele seria a hipotenusa R, ó, R vezes o cosseno de θ. Então esse valor aqui que eu desejava, ele é R cosseno de θ. Tudo bem? De novo, todo esse trabalho aqui é preparando para uma questão futura de campo elétrico, usando integral e por aí vai. E aí, pessoal, para fazer esse tipo de questão, vocês vão ver no futuro, eu vou precisar saber essa distânciazinha aqui, ó.
E aí, vocês estão ligados? Quanto é essa distância aí? Diz para mim. Z. Quanto é essa pequenininha aqui, ó? R cosseno de θ. Então isso aqui seria o quê? Isso aqui seria Z menos R cosseno de θ. Isso vai ser muito importante no meu próximo vídeo. Legal. E agora, pessoal, eu preciso calcular esse T aqui, ó. Como é que eu calculo o T? Vou apagar isso aqui, tá? Já não é mais importante, beleza, já foi. Eu preciso calcular o T. Galera, vamos lá, né? Essa componente aqui é a R cosseno. Essa medida aqui, ó, é a medida oposta a θ, é o cateto oposto. Essa medida aqui é essa daqui de baixo. Ou seja, assim, a gente quando mexe muito com física, a gente nem enrola muito, né? A gente já sabe que a outra componente é R seno de θ. Mas tudo bem, vamos lá, vamos fazer como se vocês não soubessem, tá certo? Seno de θ, cateto oposto sobre a hipotenusa. Legal. Então, se eu quiser esse cateto oposto aí, ele seria a hipotenusa, que é o R, vezes seno de θ. R vezes seno de θ. Tudo bem? Então, o valor do T, eu tinha colocado uma interrogaçãozinha ali, ó. O valor do T é R seno de θ. Tudo bem? Legal? Como eu já disse, isso aqui não ia ter evolução aqui nesse vídeo de hoje, mas essas outras partes aqui nós iremos evoluir com certeza, tá? Porque meu grande objetivo aqui, a grande complexidade é calcular essa areazinha vermelha que vocês estão vendo ali, ok? Beleza? Vou dar uma remodelada aqui no quadro antes de continuar. Vamos lá, galerinha, o quadro já está reajustado, tá? Mas eu mantive esse desenho original, inclusive esse resultado que era muito importante. E aí, galera, preste atenção, grande momento agora. Eu peguei esse pedaço infinitesimal da superfície de uma esfera e para facilitar a visualização de vocês, eu dei uma super, hiper, mega master ampliada. Tá aqui ele, tá certo? E olha só, galera, vê se vocês conseguem enxergar isso. Eu sei que não é muito simples. Aqui eu tenho um raio R. E se esse raio, se esse ângulozinho θ varia, ó, aumenta um pouquinho, R faz isso e descreve um arco. Tudo bem? Um arco gerado por uma variação do θ. Como esse pedaço é um pedaço muito pequeno da superfície da esfera, essa variação de θ é uma variação mínima. É uma variação infinitesimal do ângulo θ, que a gente chama de dθ. Tudo bem? Beleza, então essa variaçãozinha gera esse arco aqui. Legal. Da mesma forma, isso aqui é um arco. A projeção desse arco aqui, ó, tá no plano XY. E pessoal, esse arco, ele é gerado pelo movimento desse raio T. Tudo bem? Se houver uma pequena variação de φ, uma variação infinitesimal, um dφ, o T se move gerando esse arcozinho. Bom, legal. Vamos para uma revisão aí de matemática de novo, tá? Comprimento de um arco. Tá aqui um desenho típico lá da matemática, né? Você tem um pedaço de um círculo, né? Uma delimitação de um círculo e gerou um arco, que é um pedaço, né? Da circunferência completa. Eu tenho um ângulozinho, claro que menor do que 360 graus, que se fosse 360 graus, o arco seria o próprio 2πr. Seria o comprimento total da circunferência, mas aqui não é o caso. Eu tenho um ângulozinho pequenininho, gerando um arco ali, delimitando um pedaço da circunferência. Pô, como é que se descobre
esse arco se eu sei o ângulo? Pessoal, sabendo o ângulo e sabendo o raio, que eu chamei aqui de x para não misturar mais letras aí, esse arco seria o raio vezes o ângulo. O arco é x vezes o ângulo que o delimita, tá? Botei um OBS aqui importante, né? Estou considerando que o ângulo está em radianos. Mas tudo bem, então, isso aqui foi uma rápida revisão. Voltaremos ao nosso problema complexo. Vamos lá. Pessoas, eu quero calcular esse arco aqui. Esse arco aqui na matemática, na física, ele é um elemento infinitesimal de comprimento na direção θ. Na direção θ, tá aqui θ. Então, pequena variaçãozinha de θ, um dθ, gera aquele arco ali. Como eu falei, eu fiz uma super, hiper, mega, master ampliação. Tá aqui o arco, ó. Esse arco aqui é esse aqui. Então, essa régua, pessoal, considerem que ela fosse o R. Então, ó, se há uma variação do ângulo θ, aquele R gira, né? Gerando esse arco. Tudo bem? Ah, professor, como é que eu calculo esse arco? Tá aqui o nome dele, tá? Como é que eu calculo esse arco? Pô, acabei de falar que o arco é o raio. O arco é o raio. Nesse caso aqui, o raio se chama R, multiplicado pelo ângulo, né, que o gerou. E eu falei que esse ângulo aqui seria uma variação infinitesimal do θ. Se o θ aumenta um pouquinho, gera aquele arco ali relativo à área que é o nosso foco. Então tá aqui, ó. Pô, legal. Professor, e esse outro pedaçozinho aqui? Pessoal, isso aqui também é um arco, né? Só que é um arco no giro aqui embaixo, no giro de T. O T é o raio, tá? Então, eu pego essa medida aqui, jogo para o plano lá embaixo, né? Pego essa medida, jogo para o plano lá embaixo, e essa medida é gerada pelo giro de T. Se houver um giro infinitesimal de T, um dφ, você gera esse arco que corresponde a essa medida lá de cima. Então, vem comigo, elemento infinitesimal de comprimento na direção φ. Pô, essa frase gigante aí significa o arco, né? O arco gerado pela variação de φ. Tá aqui, ó. Isso aqui é o arco, dlφ, tá? Esse arco é igual ao raio, já tinha falado, só que o raio lá embaixo é T. E o ângulo que gera esse arco é uma variação infinitesimal do ângulo φ. Beleza. E aí, pessoal, todo aquele rolê inicial que eu dei foi para calcular θ, né? Eu provei que θ é a projeção desse R no plano XY e ele é R seno de θ. Então, onde tinha θ, eu coloquei R seno de θ. Então, olha só, eu calculei quanto mede esse arco gerado por uma variação infinitesimal de θ. Calculei quanto vale esse arco calculado por uma variação infinitesimal de φ. Ah, professor, para que tanto trabalho para calcular esses arcos? Porque, pessoal, sabendo a medida desse arco e a medida desse arco, eu consigo calcular a área de um pedaço infinitesimal de uma esfera. Pessoal, se você pega um pedaço muito, muito, muito pequeno da superfície da esfera, isso aqui é aproximadamente um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Eu botei aqui dA porque é uma área infinitesimal, é muito pequena. Em vez de colocar só base, eu botei d base porque é um comprimento muito, muito, muito pequenininho. E a altura, idem, botei d altura. Então, pessoal, se vocês estão ligados,
Repetindo, isso é muito importante para o cálculo, tá, de campo elétrico. Então, lá no campo elétrico vai ter um momento que a gente tem que calcular essa área aí. Então, essa área, comprimento da base, pessoal. Comprimento da base eu fiz aqui, tá? Comprimento da altura eu fiz aqui. Então é só multiplicar, ó. Base vezes altura. Pessoal, quando eu multiplicar aqui, R vezes R vai dar R ao quadrado. Vou colocar lá, ó. R ao quadrado vezes seno de θ vezes dθ vezes dφ vezes seno de θ dθ dφ. Então, muitos livros, né, quando vão fazer o cálculo do campo elétrico, eles aparecem assim, o pedaço pequenininho da superfície, a área dele é pá. Aparece com aquilo ali como se fosse uma mágica, né? E aí o cara já se perde logo de cara e não consegue fazer nada, tá? Então, no meu próximo vídeo, quando eu for calcular, já expliquei tudo isso para vocês, tá? Por que isso aqui é o valor dessa área. Lembrando, não é só isso, eu preciso disso aqui e preciso também dessa distanciazinha que eu calculei pela lei dos cossenos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like, comentem, para que a gente se empolgue, né? Supondo que tenha futuro, e grave outros vídeos para vocês aí da física do ensino superior. Beleza? Valeu, beijo do gordo.